Boa noite, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que a espiritualidade amiga chegue até seu lar, até seu coração, compartilhando aqui com a gente esse momento tão especial. É o momento de estreia desse programa maravilhoso, chamado Emoções na Regeneração, que acontecerá todas as segundas-feiras, às 19 horas, pelo canal do YouTube da TV 7. Também será transmitido pela Federação Espírita do Estado da Paraíba, que são parceiros aqui nosso, né, desse trabalho tão lindo, de tanta luz. É a nossa proposta em levar isso para você, para que a gente consiga tocar o teu coração e levar esperança aí para a sua vida. Estou muito feliz em estar aqui, mais feliz ainda, porque nós conseguimos trazer 3 pessoas muito especiais, de muita luz, e que tenho certeza que nos ajudará muito, fazendo leituras de consolo, de amor, de bondade, de ternura, compaixão, aí para cada um de nós. São pessoas que eu vou chamar agora para vocês conhecerem. Estou aqui com o currículo, né, desses amigos muito queridos. Então, eu vou começar pelo Jaime, o Jaime Ribeiro, gente. Deixa o Jaime chegar aí. Jaime, seja bem-vindo. Coisa Olá, mais Paula. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela TV 7. Parabéns pelo programa, eu não poderia perder essa de jeito nenhum. Estou muito feliz de estar aqui com você, Paula. Admiro muito seu trabalho. A gente consegue trocar bastante pelas redes sociais e pelos artefatos digitais, né? E conseguimos de vez em quando nos encontrar em Recife. É uma alegria estar com você. É isso aí. Gente, vocês já conhecem o Jaime. Então, quem conhece a minha trajetória, conhece o Jaime. De tanto que eu falo sobre ele em nossas palestras, em nossas lives. Olha aquele livro que eu falei para vocês, a Empatia, aquelas publicações que eu coloco no Instagram, de manhã, bem cedinho, assim, para dar uma chacoalhada em você que está em casa ainda, como é que eu digo? Sem conseguir acordando na cama, não é, Jaime? Então, a Empatia, eu coloco todo mundo para acordar. Tem outro livro do Jaime também, da Empatia, que foi o primeiro, né, Jaime? Foi o primeiro. Na verdade, esse é meu segundo livro. O meu primeiro livro é Dora, a Raça do Amor, que é um livro infantil que fala sobre ensina habilidades humanas às crianças por meio da adoção animal. Eu tenho esse livro também, Detalhe, e eu levei para o consultório, gente, e foi a maior festa na recepção, onde eu coloquei lá, e as crianças folheando e comentando, maravilhoso. Gente, o Jaime hoje, ele mora em São Paulo, tem um trabalho lindo na área da educação, ele é escritor, uma pessoa muito querida, casado com a Catarina, que é outra querida. Catarina, receba meu beijo, meu amor. A mãe do Jaime também, que é outra muito querida, receba também meu abraço aí fraterno, tá? Jaime, temos mais 2 amigos que vamos trazer para esse bate-papo. E vamos convidá-los. A Valesca, né? A Valesca Mauax. Olha que nome bonito. Como é, Valesca? A pronúncia Mo é francês. Gente, é muito já entrou chique. Muito chique, né? Quando a pessoa já entra assim... assim, aparente distante de Kardec, né, gente? Assim. Rapaz, não, eu estava olhando o currículo dela, Jaime, eu não sei nem pronunciar, que tem aqui que ela é embaixadora, aí eu não sei que é uma palavra francesa, eu acho que é Divine Academy, não sei se é assim. Divine Academy. Da França. Não me pergunte porque meu francês não funciona. Pois é, gente, a Valesca é jornalista, é escritora, cronista, gente, é tanta coisa a Valesca, e de um coração lindo. Uma pessoa que aceitou o nosso convite, mora em Distrito Federal, e também coordena a comunicação da Comunhão Espírita, né? Também. Aqui em Brasília, sim. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada.
ter sido convidada nessa estreia. E eu estou também moderando hoje aqui, Jaime, os comentários, tá, do Maravilha. pessoal. Já tem gente aqui de Itumbiara, Goiás, Macapá. Tem gente aqui do Brasil todo já botando comentário aqui, viu, Paula? Fofo, coisa mais linda. Gente, a Valesca vai ajudar a gente, tá? Nesse bate-papo aí, vai estar intermediando também, Valesca. Claro, eu faço tudo. Aqui, minha filha, é bom brinco. Eu estou com a jornalista, eu não sou jornalista, gente. Eu estou aqui de enxerida. Já pode ir mandando pergunta, inclusive, né, Paula? Não é, Valesca? Ainda não chegaram, não. O pessoal está mandando muitos beijos para o Jaime, Paula, da mãe, Clélia Moraes. Para você também, Paula, mãe do Jaime. É minha mãe. Um beijo, mãe. Eu vou fazer igual no programa da Xuxa, né? Um beijo pro meu pai, para minha mãe, para você. Para minha tia, para você. A Regina Matos, que Jesus abençoe esse ponto de luz nas nossas vidas. O Beto Gomes, minha amiga Paula, que orgulho. Nossa, muita gente, não dá para ler tudo, não, mas eu estou vendo assim, Macapá, Amapá é Regina Matos. E Valesca, segura só um pouquinho, deixa eu chamar nosso outro convidado, porque, gente, esse convidado, ele é um fofinho, Jaime, é como eu falo com o Uriel, sabe? Eu digo, Uriel, tu és muito fofinho. Ele é. Gente, é o Uriel Santos, ele é de Minas Gerais. Amigo do Jaime, conhecido Uriel. Boa noite. Boa noite, Paula. Paula, você é um anjo, um desses espíritos evangelizados que anda entre nós aí. Boa noite para a Valesca, um prazer estar conhecendo a Valesca, já estamos com contato pelo WhatsApp. E boa noite para o Jaime. Jaime é aquela figurinha repetida que se eu acordo e não falo bom dia, não é bom dia. E já quer falar para a mamãe, para o papai, para todo mundo, boa noite para minha mãe. Jaime, você não acredita. Ontem eu consegui que Rossando mandasse um abraço à minha mãe. Quando eu fui conversar com ela, ela falou: e Jaime, Uriel, não vai me mandar um abraço? Não, sou fã dele também. Pois é, eu fiquei lá esperando, né, para ver se alguém pediu um abraço meu, mas ninguém apareceu pedindo abraço meu. Gente, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, de coração. Bom, quando eu perguntei o currículo, né, do Uriel, gente, eu achei incrível, viu, Valesca? O Uriel falou assim: olhe, coloque só assim. Eu até escrevi para não esquecer, né? Apenas um servidor, nada mais. Na verdade, ele disse um devedor, apenas um devedor. Aí eu fui nas redes sociais dele e tem apenas um servidor. Bom, este é o currículo do nosso amigo e eu tenho certeza que ele é riquíssimo de bondade, de amor, de dedicação. A gente sabe que pouco importa os nossos rótulos, né? Eu vou até rever o meu currículo, porque é tanta coisa que o pessoal fala que eu fiquei com vergonha quando eu vi o de Uriel. Mas se quiser, a gente apresenta o Uriel. O Uriel é a pessoa que toca o Espiritismo 24 horas, um dos maiores canais de divulgação do Espiritismo hoje do Brasil. Tem vários grupos de WhatsApp de multiplicação de mensagens, né, Valesca? Tem podcast. Tem, inclusive, se você olhar direitinho e procurar em redes sociais como TikTok, você vai encontrar algumas iniciativas dele, mas, por favor, não vão até o TikTok, porque por favor. Não tá legal. Mas ele faz um trabalho, eu sou fã do Espiritismo 24 horas, divulgo, multiplico, o trabalho do Uriel, faz palestras assim constantes e tem um trabalho muito lindo. Paula, vê como é que são as coisas, a sinergia. Quando eu visitei o Lar de Maria, que é o centro que a minha mãe frequenta, que é o mesmo que você, em Pernambuco, em Olinda, isso aí é a minha mãe dando um coração para você, viu, Uriel? Ela ficou encantada com você ontem, eu esqueci. E aí, de te falar. Chegou um beijo para o Jaime aqui de Maria do Socorro, São Paulo, capital. Beijos a todos, especialmente para o Jaime. Obrigado, Socorro estuda comigo, Pensamento e Vida. Nas terças-feiras é da mesma instituição que eu faço parte, é uma querida divulgadora também da doutrina. E aí o Uriel, ele tem uma particularidade que você não sabe, Paula. E quando eu fui visitar o Lar de Maria, eu tive a surpresa que eu fui levando a minha mãe, né? Eu estava de férias, e eu tive a surpresa de chegar lá na reunião de Evangelho e a pré-leitura do Evangelho é feita com empatia todo dia. Esse livro que você... O meu livro, né? Meu terceiro livro.
E aí eu fiquei bem surpreso com isso, que eu não sabia que o Lar de Maria estava usando a empatia todo dia para leitura prévia, que chamam em Pernambuco de exórdio. E aí, por coincidência, você não sabe disso, eu já vou te contar, o estudo do evangelho que o Uriel faz, eu não sei se agora já concluiu, Uriel, mas ao longo de muito tempo, não sei se já acabou a empatia todo dia, ele também fazia o estudo diário da mensagem do empatia todo dia. O que você faz hoje no Instagram, ele fez ao longo do livro todo, desde que o Empatia Todo Dia foi lançado. Então tem essa particularidade aí de duas pessoas que faziam a mesma coisa, não se conheciam e divulgavam do mesmo jeito a mesma obra. Por coincidência, o mínimo autor está aqui, mas poderia ser qualquer um outro livro, né? Olha aí, que nada é por acaso, tá vendo? Essa estreia tinha que ser exatamente assim, gente. Que coisa linda. Tá super leve. Parece que já nos conhecemos há muito tempo. Eu estou me sentindo em casa com vocês. Que coisa boa. A gente está aqui com a Maria Lúcia de Cuiabá, mandando boa noite, viu, Paula? E a Regina Helena de Limeira, São Paulo. Gente, tá o Brasil todo aqui, viu? Que coisa Maravilha, hein, gente? Maravilha, gente. Que bom. Bom, a gente vai falar sobre a importância da regeneração, né, para a humanidade. E a gente traz aí essas pessoas maravilhosas que sabem falar sobre isso. Eu vou abrir com um trechinho para a gente conversar, tá? Sobre uma passagem que tem na Gênese. A gente vai trabalhar com 2 momentos. Um com o olhar do Kardec, né, através dos espíritos, que é uma passagem breve da Gênese. E o segundo olhar é do livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, tá? Então, eu vou abrir primeiro com Kardec. Vamos conversar sobre isso aqui. Aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Olha só, já na introdução, inclusive está aqui nesse livro, Transição Planetária. Você que está em casa, observem o que os espíritos falaram sobre esse momento da regeneração. Então, vamos lá. Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais já não são dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculos ao progresso. Tranquilos? Tranquilos. Dá para a gente conversar um monte de coisa, não dá, gente? Então, vamos iniciar. Vamos ouvir o mineiro. O mineiro, vamos começar por Minas. Vamos que vamos. Veja bem, sempre que nós conversamos sobre regeneração, eu acho importante, se nós formos pegar lá na segunda mensagem das instruções, e por favor, gente, como mineiro, quando eu pego a bacia de pão de queijo, talvez eu fale demais. Me interrompam se eu atravessar aqui o tempo. Mas na segunda mensagem, na segunda instrução dos Espíritos, no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei do Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon vem nos dar uma ideia de pertencimento, que nós não estamos abandonados. Nós podemos estar um pouco perdidos, um pouco desviados, mas abandonados não estamos. E a paternidade divina vai nos permitindo o conhecimento da lei para o nosso progresso. E aí nos coloca, Deus permite que Jesus venha ao orbe para insuflar no coração dos homens o sentimento de amor. E, pegando então o Cristo com a sua notícia divina, que é uma notícia em alegria, que é uma notícia em reforma, porque, veja bem, aqui, logicamente, respeitando os posicionamentos, para mim, a pedra de torque do movimento de regeneração planetária é Cristo Jesus e sua estadia entre nós.
Quando nós pegamos o discurso inaugural da construção do reino de Deus nos nossos corações, evangelista Mateus, eu não vou pegar os textos do evangelista Lucas, eu vou pegar os textos do evangelista Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte. Nós temos ali uma escada de Jacó. Para mim, nós temos uma escada de Jacó. Uma construção de evolução. Bem-aventurados, felizes os mendigos em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. E é aqui que eu quero parar. Eu acho que nós estamos fazendo, e permitam utilizar a palavra, a transição. Nós já nos percebemos, com a construção crística permitida a todos nós já nos percebemos mendigos do Espírito Divino, de uma seiva divina, que sem ela não sobrevivemos. Que tudo que nós abraçamos até aqui não nos planificou. É a estrada que nos trouxe até aqui e é preciso mudar o caminho. Só que quando, e aí veja bem, Paula, veja bem, Jaime, Valesque, todos os que nos acompanham aqui. Quando a gente faz uma mudança de rota, tem uma inércia física. Percebam, vamos fazer uma comparação aqui. Você está numa avenida, está na rodovia a 100 km por hora. E aí você fala, preciso frear porque o trevo está aqui. Quando você freia, a inércia quer continuar. Então nós estamos numa avenida aí descontrolada a 200 km por hora. Nós falamos, opa, não deu muito certo. Nós precisamos dar uma freada. Mas vai ter uma inércia aqui. É justamente essa inércia que vai causar algumas dores. E aí vem, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, alcançando a consolação, nós vamos para a mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o quanto isso é pontuado em todos os textos. E nós estamos vivendo uma fase de construção de mansuetude, mas precisamos atravessar uma tempestade. Precisamos atravessar momentos que serão profundamente difíceis, desafiadores para todos os espíritos, mas que transformarão esses espíritos. Se a gente lembrar aqui o sermão profético, capítulo 24, e eu vou aqui do capítulo 24 do evangelista Mateus, e mais para os versículos 12 a 14, lá nós vamos ter o Cristo falando, muita gente vai querer desanimar. E nós estamos vendo isso, com tudo que nós estamos passando, muita gente vai querer desanimar, porque vão se perceber iniquidades, vão se perceber muitas coisas ruins, mas aqueles que perseverarem no amor, esses serão salvos. E é o amor que nos modifica. Nós observamos o codificador, e o codificador vai conversar conosco também, no capítulo 3, Há Muitas Moradas da Casa de Meu Pai, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai nos dizer, olha, você transforma a prova e expiação, o planeta de provas e expiações, para um mundo regenerado, substituindo os espíritos em provas e expiação para espíritos regenerados. E aí, Jaime, Valesque e Paula, quem faz uma leitura de uma interpretação literal, vira e fala, nossa senhora, eu tenho que sair daqui. Porque eu sou um espírito em prova e expiação e eu preciso dar lugar para o regenerado. Na verdade, é um convite para que esses nossos mundos internos de prova e expiação sejam transformados em um sol de regeneração. A modificação lógica, a modificação dos que chegam, dos que orientam, dos que norteiam a estrada, mas a modificação de todos nós, que se permitem transformar em amor com esse condutor de almas que é Cristo Jesus. Ok, Uriel. Que lindo. O Uriel me chamou a atenção só numa coisa aí, a gente que é jornalista, se atém a detalhes. E eu acho que o Jaime, ele vai saber me orientar as pessoas e a gente. Ele falou uma coisa linda: perdidos, não abandonados. Eu achei assim, o máximo, acho que isso dá até o tema de uma live. Porque muita gente não, está todo mundo nessa pandemia com as emoções abaladas. O mais evoluído, ao menos, né? Todas as classes sociais, todo mundo. Quem pode ficar em casa está abalado, quem não pode está também. E muita gente, Jaime, Paula, Uriel, que está se sentindo, está com problemas emocionais, com depressão, né, com angústia crônica, está se sentindo abandonado pelos e-mails, pelas mensagens que a gente recebe. Eu recebi uma mensagem o mês passado, de uma pessoa que já tinha planejado tudo, já tinha ido na varanda, a gente já falou isso numa live. Então, assim, como é que a gente poderia, Jaime, eu estou jogando para você e para a Paula, explicar para essas pessoas amorosamente, numa linguagem comum, que a gente não está abandonado, a gente pode estar perdido, mas quem se perde do caminho, não é o caminho que muda, né? É a gente que se perde.
Então, eu queria, assim, saber um pouco essa diferença entre estar perdido e abandonado, porque às vezes a gente não sabe. Eu mesma, às vezes, fico, meu Deus, será que Deus me abandonou? Aí eu, opa, não, eu sou espírita, que é isso? Entende? Então, assim, eu achei lindo quando o Uriel falou que, acho que foi o Filomeno, né, que uma coisa que vocês estão, perdidos, não abandonados. Então, eu queria puxar esse gancho aí. Só falando que tem uma pessoa aqui de Chicago, São João do Meriti, Sertãozinho, São Paulo, Vitória, Espírito Santo, Goiânia, e o Daniel Rosa também mandou uma pergunta que daqui a pouco eu faço. Olha, Chicago, quem entende muito bem desse lugar é nosso amigo Jaime, viu? Jaime está internacional. Gente, às 8 horas eu vou estar com ele no Estudo do Pensamento e Vida. Deve ser o pessoal lá da Sociedade Espírita de Chicago também, participando de Chicago. É o centro que eu... Presenter SSC. Presenta que é o apresentador. Bom, eu agora... Vamos lá. Oi, Paula. Eu agora fiquei em dúvida se eu já faço gancho aqui, se eu vou falar da regeneração que você falou, se eu trago um pouco do que a Valesca disse. Eu vou tentar colocar as coisas numa só perspectiva, num só formato. Antes de tudo, para a gente entender o processo da transição planetária, é preciso a gente compreender que ele não começou agora. Esse processo de transição, ele já está acontecendo desde o século retrasado. Desde o século XIX, quando o Espiritismo veio à tona, os espíritos já nos falavam sobre esse processo de transição planetária. Obviamente, Kardec tem um estudo, uma mensagem, que depois parte dela foi replicada para a Gênese, que está na Revista Espírita de abril de 1866, se não me falha a memória, que ele fala sobre esse processo de transição, e ele fala sobre a mudança de uma geração para outra geração. E ele diz, inclusive, que esse tempo, que era o tempo que ele estava, aquele tempo lá, o tempo dele, era esse tempo que já estava acontecendo o processo de renovação. Então, é importante a gente entender que a transição planetária, ela não iniciou com o processo da pandemia ou com a chegada do coronavírus, ou que isso vem acontecendo só por conta das dificuldades que a humanidade vem enfrentando nas crises éticas e morais que estão generalizadas, e o Filomeno fala sobre isso, e eu acho que a Paula vai trazer daqui a pouco esse ponto aí para a gente, mas essa transição já vem acontecendo. Só que nós esperávamos que esse processo de transição, em especial quando estudávamos lá o Apocalipse, o pessoal que é mais ligado no estudo aprofundado do Evangelho, imaginávamos que iam acontecer cataclismas, que países iam desaparecer, que uma série de coisas iam acontecer. Só que o próprio Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que essa mudança que vai acontecer no planeta é uma mudança moral. Na Revista Espírita, nesse mesmo estudo, em 1866, abril, outubro, daqui a pouco eu vai vir aqui, mas eu acredito que abril, ele fala também dessa mudança moral e não de uma mudança cataclísmica. E isso inclui aqui um processo viral, que é o que está acontecendo agora. Então, a transformação da humanidade, ela tem se dado por meio desse esforço moral que está acontecendo. E diferente do que a gente pensa, não é porque todo mundo tem que ficar de castigo em casa, porque somos crianças espirituais, teimosas também, mas não precisamos só ficar em casa para aprendermos o que necessitamos desenvolver para alcançarmos o domínio das nossas paixões. Nós precisamos, talvez, abandonar alguns hábitos que nós tínhamos, inclusive o hábito da decoreba moral, que a gente vê ressurgir, em especial no seio do movimento espírita, que é a decoreba moral, parecido com o que eu estou fazendo aqui agora, na revista espírita tal e tal, mas isso não é um conhecimento decorado, é uma lembrança de um estudo recente que eu fiz. Mas decoreba moral, quando eu falo, é nós aprendermos a citar todas e profundamente tudo que existe no Evangelho, na codificação kardeciana, nas obras de Emmanuel, e saber onde é que André Luiz apontava ponto A, B e C para
que nós aprendêssemos sobre a vida no plano espiritual, mas o nosso coração ainda não passou por uma transformação. E aí, a gente volta a repetir todos os erros do passado, porque aqui só tem espírito velho, gente. Você olha para o Uriel, você olha para a Paula aí, ó. Paula já deve ter uns 10 mil anos. A Valesca, então, pelo amor de Deus. É tudo espírito muito velho. Esses espíritos que estão aqui queridos, estão ali assistindo, já decoraram tanto Bíblia, Evangelho, já estudaram tanto, estudaram Pensamento e Vida antes de reencarnar, que é um livro que é estudado antes da gente reencarnar na erraticidade. O que a gente precisa agora são que os gatilhos de aprendizado, que são gerados pelo aprendizado por meio da observação dos fatos e da convivência, sejam capazes de mudar a perspectiva do nosso coração. Se isso não acontecer, a gente vai estudar detalhadamente o que Paulo de Tarso falou, mas isso não vai ter efeito nenhum, porque se o coração não mudou, não passa lá igual o Amigos da Luz que fez lá, que está engarrafado para a regeneração. E saber as regras é um atalho também para chegar lá. E ninguém chega com atalho, só chega com comportamento. E eu acho que isso que Jaime falou, fundamental. Antes de saber os textos, é preciso senti-los e vivenciá-los. E eu acho que a gente está esquecendo, e em geral, não só no movimento espírita, mas em geral, nós estamos esquecendo que o maior evangelho está no coração do nosso irmão. E nós estamos cometendo os mesmos erros do passado. Isso que Jaime falou, Jaime, como sempre, preciso, pontual, isso é fundamental, aprender a ler o coração dos nossos irmãos, que está faltando essa leitura, do abraço, do acolhimento. E Jaime, foi em abril. Abril, texto, né? Foi em abril de 1866. Então minha memória ainda está funcionando. Minha decoreba ainda está funcionando. Que pena que ela não dá nenhum acesso à regeneração. A minha é péssima, mas aí eles acessam. Não adianta nada. Inclusive, eu lembro que eu li, acho que foi Obras Póstumas, alguma coisa assim, que diz que não adianta procurar sinais nos céus, né? A coisa de cataclismo, porque é uma mudança, a regeneração moral. Então, a gente vai enfrentar, na minha opinião, o pior inimigo, o pior cataclismo, que é nós mesmos, né? Não adianta, gente. O Jaime falou, gente, do Paulo, né? Você citou, e aí me veio uma frase dele que eu tenho ouvido muito essa frase durante a pandemia, muito mais como um puxão de orelha, tá? Nada fenomenal, é um puxão de orelha. Quando ele diz assim, o Paulo, porque eu sei o que eu preciso fazer e não faço. E o que eu não devo fazer, eu faço. Então, essa frase, gente, eu falei para vocês agora... Tudo me é lícito, nem tudo me convém, né? Pois é. A gente já sabe. Nesse momento, né? A gente sabe o que nós precisamos fazer quando a Valesca traz a questão da moralidade, né? O que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Os cataclismas estão dentro dessa incongruência que nós vivemos aqui dentro. A gente sabe, o Jaime traz a gente como espíritos velhos, quantas Bíblias nós não já lemos e rasgamos, queimamos, não só lemos. Oi? Não só lemos, rasgamos, queimamos, jogamos fora, ignoramos, né? E quando a gente se percebe no século XXI, com a era, né, do movimento VUCA, né? Eu lembro muito do Jaime quando eu falo do VUCA. Não sei se os meninos conhecem, a Valesca e o Uriel, esse termo. Quando eu penso nesse movimento, né, no mundo volátil, instável, vida, né? E cada vez mais o espiritismo muito presente, né? Observe que ele fica cada vez mais forte no mundo. O espiritismo ele cresce no mundo porque as pessoas... deixa eu ajeitar aqui. As pessoas ficam buscando respostas, principalmente agora, nesse isolamento social, que muita gente voltou para dentro, né? Foi lá para dentro e não encontravam respostas, e o espiritismo responde muita coisa. Então, me vem muito Paulo. Ok, tu tem a literatura, tá tudo pronto aí para você. O que é que tá te faltando? Tá tudo aqui, né, gente?
Mão na massa, né? Não dá, por isso eu tô chacoalhada. Né? Oi, quem falou? Fui eu, é por isso que você fala, já está tudo escrito, igual o Jaime trouxe, a gente já tem essas informações, por isso essas chacoalhadas. Ó, você já tem, vamos colocar na panela de pressão. E vamos agora agir, gente. Vamos agora agir. Uriel, olha que legal. Só para finalizar esse ganchinho, Valesca, porque eu vou abrir para tu fazer as perguntas daí, tá? Tá. Só para essa primeira parte, que eu achei muito legal que o Manuel Filomeno fala, e me trouxe um consolo. E eu acredito que vai trazer para vocês também, e para quem está nos assistindo aí. Ele diz assim, tipo, parafraseando, ok, tudo bem, errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se. Esse é o método de desenvolvimento que todos estão na direção de sua felicidade plena. Então, assim, tá tudo bem, a gente cai, levanta, cai, e é isso o aprendizado. Exatamente. Não adianta ficar rebelde quando cai, culpando a vida, Deus e o universo, não. Caiu, levante, não tem outra alternativa. O Daniel Rosa de Assis pergunta: o entusiasmo de sermos os bem-amados com modéstia entre os escolhidos para trazer as verdades espíritas na regeneração, dando nosso testemunho, são emoções de maior superação nas provas? Eu não entendi a pergunta. Não sei se os meninos entenderam. Entendi. Daniel. Entendeu, Jaime? É porque está confusa, né? Ele tá querendo saber se esse entusiasmo da gente de sermos os bem-amados, os escolhidos para trazer as verdades, tal, se são emoções de maior superação nas provas. Ah, entendi. Acho que mexe com ego, né? Nossa. Jaime? Oi. O Daniel Rosa. Estou ouvindo. Sou eu para eu responder? Você foi sorteado. Quem quiser responder, tá? Quem vai responder? Ele está perguntando se nós espíritas que estudamos o espiritismo, Daniel, nos corrija se eu estiver errada, tá? Ele quer saber como é que a gente lida com nossas emoções, é isso? Se elas são superação nessas provas. Eu interpreto assim, o ego, a gente saber que somos os escolhidos para trazer verdades espíritas na regeneração. Isso se essas emoções são maior na superação das provas, são provas íntimas, acho que talvez para não ficar tão... Na verdade, isso foi muito inteligente essa pergunta do Daniel, gente. Muito, e cai como uma luva para nós espíritas. Porque quando você conhece o espiritismo e quando você permite que o espiritismo entre na sua vida, de fato, você supera muito melhor coisas corriqueiras, coisas que antes faziam nos tornávamos pessoas, nos deixavam, né, como pessoas muito feias. E quando a gente conhece o espiritismo, a gente percebe que determinadas coisas a gente passa a não valorizar mais. Então, a gente acaba lidando melhor com nossas dores da alma, porque temos muitas dores da alma. Não é porque somos espíritas que não sofremos. Sofremos normal, gente, normal. Eu sou psicóloga, eu sofro também. Eu falei da psicologia porque a gente traz aquele estereótipo que o psicólogo não tem problema, não é verdade. Então, assim, o espiritismo, ele serve como uma bússola, sabe? Ele diz onde eu devo chegar. Agora, eu que escolho se eu quero chegar lá. E não é o que Paula fala, que vai dizer se Paula moralmente está melhorando. São as atitudes de Paula. Então, eu digo que a nossa transformação íntima ela está linkada com nossas atitudes e não com o que a gente fala, né? Porque é muito fácil eu estar aqui, gente, falando lindo para vocês. É como o Jaime e o Uriel falou, né, Valesca? Lendo. Eu tenho tanto livro, gente, mas se não está aqui e não serve para Paula amar e servir,
Aí vem Paulo de Tarso, porque eu sei o que preciso fazer e não faço, e o que eu não devo fazer, eu acabo fazendo. Entendi. E também tem essa questão do saber, que a gente discutiu há pouco, e que o Haroldo falou naquela live, né, lá com a gente, que não adianta esse saber, nem você inflar o ego, porque o espírito, a fé é raciocinada. Então, às vezes, alguns espíritos se tornam prepotentes até. Não, eu tenho a verdade, eu tenho o estudo, a razão. Você não tem. Talvez seja isso que o Daniel Rosa quis falar, assim, que são emoções que, na hora que a gente tem que dar o testemunho, nós somos espíritas que estamos trazendo a palavra aí das atividades espíritas para a regeneração, a gente também não pode ficar com o ego muito inflado. A gente tem que ter a humildade de saber que todos somos aprendizes. Eu posso até saber o evangelho decorado e não ter a moral que aquela pessoa simples ali daquela casinha no sítio, lá no interior, tem. Às vezes essa pessoa é mais sábia do que qualquer espírito ou qualquer outra religião que se diz muito sabido, né? Então, foi uma coisa que o Haroldo comentou, não adianta, o espírito ele tem que ter mais, assim, fé, eu acredito assim, mais approach, né, já mais empatia. Não adianta você se armar de teorias e não praticar na sua própria vida. Ficar na casa espírita abraçando todo mundo, meu irmão, minha irmã, você está bem? Aí chega no estacionamento, sai daqui! Eu não mandei você olhar meu carro? Aí entra no seu prédio, o porteiro está lá em depressão, chorando, perdeu um ente, e você não percebe, porque está preocupado com si mesmo, em entrar, em chegar, em jantar. Então, que olhar é esse para o próximo? É o olhar só do orador na hora da palestra, do irmão, e a gente sabe, né? Tem espíritas que desencarnam e não vão para um lugar bom e chegam lá e ainda acham ruim. Não digo nada, vou dizer não. Não vou dizer quem é. Olha só para finalizar essa fala da Valesca, né, e do Daniel, gente, quando a Valesca traz essa questão do conceito aí do cristão, né, espírita, resumindo, a gente sabe que cai em duas palavras, né, amar e servir. E eu acho que tudo é uma caminhada, sabe, Jaime, Uriel e Valesca. A gente, como disse o Manuel Filomena, a gente está aqui para cair, gente, mesmo, porque nós não somos espíritos de luz, isso eu falo enquanto humanidade, nós não somos, então a gente vai cair nessa regeneração várias vezes, mas não deixem de tentar. Então, quando Valesca falou, o espírita chega no centro, abraça, beija, chega lá fora, briga, mas talvez essa pessoa que trata bem as pessoas dentro do centro, Valesca, talvez elas não conseguiam nem fazer isso antes. Então, isso já é uma evolução para elas, sabe? Porque tudo, gente, é construção. Então, não deixem de dar o melhor de vocês na hora que vocês se sentirem bem para isso, sabe? Eu acho que a gente deve estar sempre tentando, porque isso vai, de pouquinho em pouquinho, vai nos tornando pessoas melhores. Paula, eu acho isso fundamental. Eu vejo 2 sets de emoções, porque eu já passei por esses 2. Estou falando de mim agora, estou abrindo meu coração com vocês. Primeiro, que se foi minha mãe sofreu demais comigo, porque quando eu cheguei na doutrina espírita, acabou, anjo, espírito puro, qualquer conversa de café da manhã se tornava um precioso momento de lição, e aí é esse momento que você se sente lá em cima, né? Você está superior, etc. E aí o outro set de emoções que eu também vivenciei foi do coitadismo extremo. Nossa, mas eu sou tão pequeno, olha Jaime, olha Paulo, olha Valesca, olha Emmanuel, eu não consigo fazer nada, eu não sou ninguém. Mas esse entendimento que você trouxe, nós estamos todos no mesmo caminho de aprendizado, vamos cair, vamos levantar e só vamos conseguir vencer, aqui pegando o que Valesca falou, só vamos conseguir vencer em amor, amando, não com instrução extrema, não com surra de doutrina, que é uma expressão que eu gosto de utilizar muito, mas em amor. É assim que nós vamos conseguir vencer. A Rosângela Rodrigues diz assim para a gente, é uma mensagem dela. A reforma íntima já deve ser intrínseco em todos nós. Agora é aceitar a aceitação do mundo em regeneração. Lindo.
Nossa. Eu achei tem tanta coisa bacana, sabe, que as pessoas estão colocando aí. Você vai ter que fazer uma outra só sobre as perguntas, hein, Paula? Porque a Alda fez umas colocações muito legais sobre observar os invisíveis. E o que mais me chamou a atenção aqui foi a pergunta da Jaqueline, como é que eu sei que eu sou um espírito regenerado? Eu sei que você tem um outro tema que você vai ler e vai trazer aí, ou você talvez vá mudar, pode seguir, né? Mas eu acho essas perguntas, que são perguntas, inclusive, são as melhores perguntas, não porque por conta da sofisticação nem nada, mas é uma pergunta que todo mundo para pensar. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre esse sentimento da Jaqueline, sobre esse processo. Como é que eu sei se eu sou um espírito regenerado ou não, né? Muita gente deve ter essa dúvida. Eu queria trazer algumas observações aqui para nós sobre a escala espírita. A escala espírita, Allan Kardec nos colocou dentro do Livro dos Espíritos para nos ajudar a identificar, inclusive, as comunicações dos espíritos, a interpretar quem eram aqueles espíritos que estavam trazendo as mensagens para ele, para a equipe dele, para nós no futuro, mas era um guia que ele nos trazia para poder identificar, classificar de alguma forma didática os espíritos que estavam se comunicando com os homens. A escala espírita está entre a questão 100 e a questão 112, mais ou menos, do Livro dos Espíritos. Quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, pode acompanhar. E ela se subdivide em 3 grandes categorias, 3 grandes ordens, que é a dos espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem. A segunda ordem é a dos bons espíritos. E a primeira ordem é a dos espíritos puros. Todos nós que estamos aqui, a não ser alguns missionários que possam, porventura, estar assistindo a live, ou aqui entre vocês 3, porque eu certamente não sou, estamos aqui porque somos espíritos ainda da terceira ordem. Somos espíritos imperfeitos, cada um com um grau ou maior ou menor de imperfeição em relação aos outros. O mundo está em processo de regeneração. A gente escuta muita gente questionar, poxa, será que o mundo está se regenerando mesmo? Porque eu vejo o mundo, eu acho que o mundo está piorando, eu acho. O mundo não está melhorando, está piorando. Via de regra, quando a pessoa fala isso para mim, eu respondo da seguinte forma, olha, o mundo está regenerando. As coisas estão caminhando. A lei do progresso é inexorável. O problema não é se o mundo vai regenerar-se ou não. Ele irá. O problema é se nós iremos nos regenerar ou não para habitar esse mundo de regeneração. Mas como é que a gente pode identificar se nós somos ou não espíritos que estamos a caminho da regeneração, pelo menos? Allan Kardec, quando ele classifica dentro da escala espírita, ele fala que os espíritos imperfeitos são aqueles nos quais a matéria se sobrepõe ao espírito. Os interesses materiais se sobrepõem aos interesses do espírito e existe uma propensão a fazer o mal. Existe uma propensão ao erro. E algumas vezes, aqueles que não fazem nem o bem e nem o mal. E só por isso, eles também estão errando. Logo depois, ele subclassifica os espíritos imperfeitos, vem os espíritos bons. Nos espíritos bons, ele faz uma outra classificação, logo nas primeiras 3 linhas, e nessa classificação ele diz o seguinte: predominância do espírito sobre a matéria, qualidade e poder, desejo de fazer o bem, qualidade e poder. Eu vou até ler aqui, porque essa parte da qualidade e poder é bem interessante. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Mas, nitidamente, você já vê uma separação. Os espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito. Espíritos bons, predominância do espírito sobre a matéria. Um, desejo de fazer o mal. O outro, predisposição de fazer o bem. Ou vice-versa. Ou seja,
nós ainda estamos a caminho de nos tornarmos bons espíritos, porque a matéria ainda é preponderante. Nós ainda somos extremamente afetados pelas paixões, pelos interesses materiais, pela dor. Nós ainda não temos a compreensão de um espírito bom ainda. Mas estamos a caminho. Na generosidade, que a generosidade, a misericórdia de Deus, como Emmanuel diz, no caminho, verdade e vida, Jesus, o misericordioso, que nunca nos abandonou, apesar de sermos reincidentes no mal e na saída do caminho, ele nunca nos abandonou, ele nos deixou uma trilha, no qual ele é o guia, essa trilha é o Evangelho, e ele é o guia que nos conduz a esse ponto, que é o ponto de nos tornarmos bons espíritos, espíritos em regeneração. Então, dentro, não precisa nem o Evangelho, dentro do próprio Livro dos Espíritos, analisando a trajetória dessa trilha, a gente já consegue compreender que ainda estamos em processo, mas ainda não somos espíritos regenerados. Mas estamos aqui por uma razão, e essa razão é ajudar e contribuir no processo de regeneração do mundo. Muito bom. Paula, a Mônica Ferreira... Só um pouquinho, Valesca. Uriel, você quer contribuir sobre essa questão da pergunta? Ou tem alguma pergunta específica para ele, Valesca? Não, é isso que eu ia falar. A Mônica Ferreira enviou uma mensagem que tem tudo a ver com o momento atual, que eu acho que o Uriel, até por ser o mascote mais jovem, ele pode acessar melhor isso. Acredito que... Ela falou uma coisa que está... um fato que está acontecendo mesmo. Acredito que devemos ter cuidado com nossas vibrações nesse momento da pandemia, pois muita gente que passou os primeiros meses bem, agora começa a entrar em melancolia e depressão. Gente... É a quarta fase, né? Exato. Gente, olha só, eu acho que na quinta-feira passada, eu preciso confessar para vocês aqui, na quinta-feira passada eu estava extremamente desanimado. Extremamente desanimado. E sabe o que me ajudou? Reconhecer que eu estava extremamente desanimado. Porque eu acho que quando nós atravessamos tempestades como essa, e nós nos acostumamos e aprendemos a viver dentro dela, chega um momento que, por mais fé que a gente tenha, a gente quer que tudo passe muito rápido. E bate uma sensação muito estranha. E aí vem assim, por mim, né? Eu acho que tem hora que a gente tem aquele otimismo, que é um otimismo meio bobo. Não, tá bom demais, nossa, que incrível esse momento, veio porque a gente precisava, etc. Ou o pessimismo extremado. É buscar ficar no equilíbrio. Na quinta-feira passada eu bati um pessimismo, eu bati um desânimo, e aí eu falei, beleza, hoje essa quinta-feira eu não estou bem. Eu não estou bem, mas eu vou me lembrar que eu preciso permanecer firme, que o comandante do barco, que Jesus que está guiando nós todos aqui, e que o Pai que está nos orientando em amor, que vai passar. E aí você vai se reequilibrando. Mas reconhecer que há dias que nós... Olha, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer, num texto maravilhoso, que é intitulado A Paciência, né? Que vai falar, a vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são como picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas as bênçãos são muito maiores que as decepções. E quando nós focamos o olhar na bênção, nós percebemos que por mais que o céu esteja escuro, o sol continua a raiar. E não nos esquecemos que antes dos momentos mais brilhantes, as nuvens estão mais densas. Antes do dia nascer, é onde a noite está mais escura. E meus irmãos e minhas irmãs, o sol está para raiar, o dia está para nascer, mas precisa primeiro brilhar em nossos corações. E o Expedito Gouveia manda dizer para você que, Uriel, lembre que a grande barca está atracada. E tem uma piadinha interna, o Gouveia nós estudamos juntos, tem mais ou menos uns 16 anos, e ele costuma brincar, gente, a barca está no porto, quem não se adequar vai para ela, viu? Gente, tem uma pergunta, Paula, para todos, mas eu acredito que vocês três são mais... É o Rosildo Brito, ainda sobre a transição para a regeneração em agênese, nos é dito que será da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos. O que vocês teriam a dizer a respeito?
vocês são meus convidados, então vocês querem falar, senão eu falo, tá? Que da luta das ideias surgirão os graves acontecimentos, e não os cataclismos. Só um ponto, tá, Paula? Eu vou te passar aí, tá, até para responder. Eu não recordo da Gênesis falar que existiriam lutas de ideias ao invés de cataclismo. Eu recordo de que existiria uma revolução moral. Aí, de fato, eu não me sinto apto a responder, apesar de entender que existe uma discussão sobre isso, mas não era... A luta das ideias, ela vem acontecendo desde que o homem é homem, né? Não é uma característica da transição, entendeu? Certo. Eu lembro de um texto similar, mas eu realmente também não lembro da Gênesis. Eu lembro de um texto similar no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é falado que existiriam embates para que se firmasse a ideia do Espiritismo, que seria normal. Mas eu gosto muito de uma frase, um pensamento, acredito que é de Anaxágoras esse pensamento, que prova-se a grandeza de uma ideia pela resistência que ela provoca. Então, toda transformação, toda passagem, toda mudança de ciclo, haverá uma resistência. Quando a gente passa da infância para a adolescência, nós temos uma resistência. Da adolescência para a vida adulta, nós temos uma resistência. Então, toda transição encontra resistência, mas ela segue o seu caminho. E nós também não podemos esquecer que existem muitos inimigos do espiritismo. Muitos. E isso também já foi dito, né? Então, quando fala-se dessa luta de ideias, eu também não me recordo, tá, Jaime? Assim, agora eu li... Eu pedi para o Rosildo mandar para a gente. Ele mandou aqui, Jaime, ele está colocando aqui, ó. Ótimo. Aqui. Quando ele colocar aí qual que é a parte da Gênese... Isso. Mas uma mudança tão radical como a que está se elaborando não pode realizar-se. Inevitavelmente, eu não lembro disso, Rosildo, da luta de ideias, porque, Rosildo, eu posso até contextualizar isso de uma outra forma, talvez fuja um pouco o tema, mas eu posso, talvez, em 30 segundos, contextualizar. A Gênese, ela foi escrita em 1868, em pleno período de luta do Espiritismo. Não sei se todo mundo tem conhecimento, mas na Revista Espírita de agosto de 1863, Allan Kardec apresentou num texto chamado Período de Luta, que existiriam 5 grandes períodos do Espiritismo, na história do Espiritismo, que era o da curiosidade, o filosófico, o religioso, de transição, o de luta, o religioso, de transição, são 6, e o da renovação social. Esse período era um período de lutas. E quando ele se refere à luta aí, na Gênese, muito provavelmente ele está trazendo ao período, ao que o Uriel acabou de falar, que é sobre a resistência da luta das ideias da espiritualidade. E não o tipo de luta de ideias que a gente vem vivenciando agora, que é o retorno de algumas ideias, teorias e pensamentos que não fazem mais sentido nenhum na história da humanidade e retornam agora com outros formatos. Então, isso aí está muito mais condicionado a uma série de disfunções sociais e psicológicas que o texto que a Paula tinha separado, que eu acho que não vai dar tempo, do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala sobre isso, do que efetivamente essa luta que o Kardec está trazendo nesse período, que é o período da publicação da Gênese, né? Que entre o Auto de Fé em Barcelona, que foi em 63, se não me memória, 63. Excelente com datas, viu? Parabéns, viu? Gostei. Minha filha, se eu falasse como é que funciona isso aí, você não vai acreditar. Tem gente falando as datas para mim, eu não consigo guardar, não. A Catarina está aí do lado, né? Pior que não, ela tá treinando lá na sala. Muito bem, faz bem, diga a ela. Só que vocês não podem ver. São os mentores de Jaime, porque o rapaz é muito abençoado, de verdade. Rapaz, estou com inveja. Tem 2 mensagens aqui, Paula. Valesca, só um minutinho. Jaime, você vai precisar sair realmente às 8? Vou, daqui a 2 minutos.
porque o Jaime ele precisa fazer o evangelho com o pessoal de Chicago, não é isso, Jaime? É um estudo do pensamento e vida. Por sinal, estão todos convidados. Aí, quando terminar aqui, entra lá no site da Sociedade Espírita de Chicago, SSC Chicago. Se o pessoal de Chicago tiver aí, puder colocar... Tem um monte aqui de pessoal de Chicago. Tem. Coloca aí, quiser e se juntar, a gente vai estudar o capítulo 2 à vontade hoje, que é vontade. Coisa boa. Quando o Jaime sair, gente, infelizmente, né, o Jaime vai precisar ir, mas felizmente, porque ele vai continuar o trabalho do Cristo, e esse trabalho pode ser feito em qualquer lugar, a gente sabe disso, né, o trabalho do bem. Uriel e Valesca, a gente vai continuar aqui na sala, tá? Eu combinei da gente terminar às 20h30. Então, até para avisar o pessoal aí que está assistindo a gente, eu tenho mais algumas perguntas, e eu queria muito que o Jaime participasse desse finalzinho desse debate, mas não vai ter como, né, Jaime? Uma pena. O pessoal de Washington, Chicago não liberou você. Pessoal de Chicago, um beijo para vocês, viu, gente? O Jaime realmente é maravilhoso, está em boas mãos. Você tinha que aprender a desdobrar, Jaime. Uma hora dessa, ficava uma parte aqui e outra parte sua lá, né, Paula? Na internet dava para ficar aqui, é mais fácil, né? Tem mais alguma pergunta? Quer que eu faça mais alguma consideração antes de ir, Paula? Eu estou sentindo tanto... Considerações finais sua. Tem alguma pergunta, Valesca, que você quer direcionar? Não, tem duas mensagens. Tem o René de Souza, da Bahia, que acho que ele é psicólogo, que observem que nossa geração nunca viveu uma situação dessa. Então, temos que analisar que as relações precisam ser revistas. Relações com os familiares, as sociais e a nossa relação entre eu e eu. É uma mensagem dele. Pessoal, ainda sobre o período de transição, desse momento da regeneração, de transição planetária, momento que nós estamos trazendo à tona para uma reflexão maior, por conta, você vê, o tempo todo que a gente vai falar de transição planetária, vem muito forte o assunto pandemia, e as pessoas realmente muito ainda sentindo esse processo do isolamento, do distanciamento social, e de toda a reformatação social que está acontecendo nas nossas vidas, por conta desse momento, mas é muito importante a gente lembrar que a natureza não dá saltos. Nós não vamos sair daqui a 3, 4 semanas, ou não sabemos quanto tempo, do nosso isolamento social, da quarentena, não importa, como espíritos transformados, porque ficamos em casa fazendo reflexão. Pelo contrário, nós estamos aqui vivendo o silêncio que está acontecendo lá fora, mas dentro de casa os barulhos estão ensurdecedores. As relações familiares, a nossa tristeza, a nossa alegria que temos num dia só, a gente fica triste e feliz, é uma variação de humor, variação de emoções, são as emoções da regeneração, tema tão propício que está nesse programa, que fazem com que nós tenhamos uma reflexão exata de para onde nós precisamos olhar efetivamente nesse momento, que é para nós mesmos. Não na perspectiva de eleitos, como se falou tão bem aí no início, a humanidade ela tem essa mania. É uma mania, inclusive, que a gente herda dos nossos ancestrais judeus, acreditando que somos um povo eleito. Nós sabemos que não existe povo nem raça eleita. Todos nós somos filhos de Deus iguais. E todos nós estamos nesse processo da jornada evolutiva. Então, não vamos sair daqui saltitantes e acreditando que fizemos a nossa transformação moral porque estamos em casa. O mundo não vai mudar sozinho porque as pessoas ficarem em casa. Abrir o shopping, vai todo mundo comprar. Abrir o boate, vai todo mundo para o boate. Quem tem interesses que são interesses outros, continuarão e talvez até intensificarão esse interesse nas coisas que fizeram falta. Mas as pessoas que já estavam no nível de compreensão, naquele caminho da predominância do espírito sobre a matéria, elas vão potencializar isso também sozinhas. Era isso que eu queria deixar de mensagem de despedida para você. Eu não sabia que era 1h30, achei que era 1 hora só. Na verdade, eu esqueci de te avisar. Senão eu tinha falado, ela tinha pedido aos meus superiores lá em Chicago.
Eu esqueci completamente que você tinha um compromisso com Chicago às 20 horas. Na verdade, você me falou, aí eu antecipei o horário para as 19, mas eu esqueci que a gente ia passar, né? Porque são 4, aí a gente estender um pouquinho mais. Mas está tudo bem, gente. Mas Jesus é bom que fica o gostinho de quero mais, né? É verdade. Que Jesus abençoe a vocês. Vocês também. Tudo de bom. Foi uma alegria estar aqui com vocês. É muito especial. Pessoas tão queridas por mim, tão especiais. E a gente se vê em breve, né? Jair, você está me devendo uma volta, eu vou cobrar, viu? Já está anotando aí, né, Paula? Já está aqui, viu? Meu Jair, Deus. gratidão, viu, meu amigo? Eu sou sua fã, você sabe disso, e tenho um carinho de irmão mesmo por você. São os reencontros da vida. Não é Uriel, eu falei isso para ele também, são os reencontros. Para a Valesca, então, que Deus te abençoe aí nesse trabalho que você vai iniciar agora. Leve esse calor humano brasileiro para o pessoal de lá e o nosso abraço fraterno, tá? Tá bom, gente. Super beijo. Empatia. Muita paz, gente. Tchau, Valesca. Bom te ver. Tchau, eu já vi ontem. Tchau, Paula. Tchau, pessoal. Paula, Valesca. Oi. Para a gente, assim, não deixar incompleto, acho importante que a pergunta que o companheiro fez está no capítulo 18 da Gênesis, os tempos são chegados. E o parágrafo inteiro, ele fala mais ou menos o seguinte. E é o que você já trouxe no início, Paula, você, Valesca, que já trouxeram. Mas uma mudança tão radical como a se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, originar-se-ão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Mas eu acho que aqui, gente, a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda, porque a gente lê esse conflito de ideias e a gente continua naquele comportamento bélico, aqueles pilotos de briga, das brigas romanas, das arenas, que nós fomos há tanto tempo. E aí a gente já pensa, precisamos fazer um embate de ideias, precisamos impor o nosso pensamento, as nossas ideias que estão certas, os nossos pensamentos que estão certos. Eu acho que o codificador aqui, divinamente inspirado, ele está falando muito mais de um embate de ideias interior, que essa palavra que Jaime deixou para nós no final. A tempestade vai passar, mas a tempestade que está dentro de nós, ela vai continuar ou ela vai passar? Eu acho que esse embate de ideias é muito mais com o nosso maior adversário, que somos nós mesmos. Eu acho que essa... O bicho voou em cima de mim e atacou. Ai, meu Deus do céu, inimigo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não interpretar como forma de guerra, para não interpretar como eu penso melhor que você, eu penso mais que você. Para a transição acontecer, para o mundo regenerar, tem que prevalecer o que eu penso e não o que você pensa. É uma comunhão de ideias voltada para o amor. E sempre nós, vencendo a nós mesmos. Isso tem a ver com o que a Alda Mello colocou aqui, que a gente estava falando, o embate, as emoções da... ela falou assim, que ela também já bateu desânimo, inquietação, angústia, especialmente porque não se sabe quando este momento vai passar. Aí me lembro que tudo passa, que Jesus está sempre conosco na tempestade. Então... Alda e todos que nos acompanham, não é a primeira tempestade que nós enfrentamos e não será a última. Nós precisamos vencer as nossas próprias tempestades interiores. Isso é o mais importante. E se essas tempestades exteriores nos auxiliam a isso, que saibamos retirar o maior aprendizado possível. Tem uma questão importante, Valesca, falando para a Alda, né, que está aí nos ouvindo. Uriel trouxe uma experiência hoje falando que na segunda-feira ele ficou muito angustiado, não foi, Uriel? Na quinta-feira passada, muito. E o que me chamou a atenção, Alda, foi que ele falou assim, quando eu reconheci essa angústia, eu consegui me libertar dela. Então, isso é muito falado na psicologia, Uriel e Valesca. E trazendo a fala da Alda, tudo isso que você está sentindo, Alda,
você precisa respeitar os seus sentimentos, você precisa viver esse deserto que você está aí, né, que você está passando. Eu sempre digo que nós estamos vivendo um deserto coletivo, porém a jornada ela é solitária. Estamos todos juntos no mesmo barco, mas cada um com suas, como é que eu digo, idiosincrasias, né? Cada um vivendo as suas particularidades. Então, primeira coisa é aceitar o que você está sentindo, porque quando você aceita, você acessa exatamente a causa. E aí você se pergunta, por que é que eu estou sentindo essas coisas? Do que é que eu tenho medo? O que é que está ruim na minha vida? E aí, entrando em contato com a realidade, você começa, aí entra no segundo processo, que é a força que você precisa buscar para ressignificar os teus medos. É fácil? Não. Mas é um exercício. Você vai conseguir fazer isso sempre? Não. Mas tem dias que você vai. Então, assim, é como diz o Manuel Filomeno no Transição Planetária. Um dia a gente cai, no outro dia a gente levanta, no outro a gente cai, no outro levanta, e é nessas quedas e como é que eu digo? Nessas quedas da vida que a gente vai aprendendo. Então, é muito importante na psicologia, a psicologia fala que é muito importante o reconhecimento para se libertar, tá? Minha irmã, eu tô com a garganta embargada aqui, eu tô querendo chorar com essas palavras suas. Porque, lindo. Não, mas foi lindo demais, porque, meu Deus do céu, a gente fica querendo desvendar o universo e todas as estrelas nele existentes, como se tivéssemos essa capacidade, e esquecemos de adentrar o universo de nós mesmos. E essa é a chave de de nós todos nos transformarmos, se estamos falando em transição e regeneração, conhecer o que habita dentro de nós. E sabe o que é importante? Quando nós começamos a investigar o que habita dentro de nós, descobrimos que o nosso DNA é divino e que Deus está nos nossos corações. Eu não sou psicóloga, né? Nem tenho toda essa trajetória aí literária espírita Linda, do Uriel. Linda. Mas, assim, uma coisa que eu faço, que eu aprendi, é acolher minhas emoções. Estou com raiva, eu não posso negar que eu estou com raiva. Não, não estou com raiva. Não. É acolher e conversar. Aí eu aprendi a conversar com minhas emoções. Por que você está se achando feia hoje? Às vezes eu vou no espelho, ai, como eu tô feia. Por quê? Por quê? Você tem 2 olhos? Tem nariz? Tem o cabelo. Tá, você não tá mais bonita do que a Gisele Bündchen, mas também não tá feia. Aí eu começo a conversar com essas emoções antes que elas me dominem, porque se você começar a dar cabimento a elas, né, Uriel? Em vez de conversar com elas, aí começa o diabinho. Tá feia, tá horrorosa, se fosse você eu nem saía. Nossa, esse batom tá uma velha de 70 anos. Então, assim, quando elas vêm, eu corto, mas eu converso. Talvez a nossa querida Alda possa treinar algumas coisas, como você falou, aceitar, acolher. Tipo assim, o Uriel chega para mim e diz, Valesca, eu gostei muito de você, mas você é muito feia. Eu tenho que aceitar a opinião dele e acolher. Mas eu sei que eu não sou. E nem todo mundo vai me ver como eu sou. Todo mundo é assim. Nós somos bons para uns, para outros nós somos antipáticos, para outros nós somos metidos. Para uns a gente tem um sorriso lindo, para outros, é falso. É falso. A gente não tem responsabilidade sobre a interpretação do outro em cima de nós, não é isso, Uriel? Exatamente. E tem uma pergunta para... diga, querida. Antes de você entrar na pergunta, deixa eu só pegar um pouquinho da sua fala. Isso que você falou, assim, da gente se olhar no espelho e se achar feia, depende do significado que a gente dá. É muito importante os significados para a nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou com 47 anos e eu me olho no espelho e eu digo assim, gente, eu já tenho muitas rugas, né? Eu estou vendo que eu estou envelhecendo. Eu percebo, porque a gente se acompanha, né? Então a gente Mas sabe. eu não estou vendo ruga em você, não. Nenhuma. E olha que mulher vê. E aí, essa semana, eu conversando com o esposo, e a gente agora, no isolamento, a gente acaba não tomando muito sol, né? Então, a gente fica com a carência da vitamina D,
e aí a gente acaba envelhecendo mais. Aí, eu conversando com ele, eu falei assim, engraçado, olha o significado, gente, que na hora me veio, né? Eu disse, eu fico feliz em estar envelhecendo. Eu fico muito feliz, porque isso, para mim, traz um significado de que Deus é tão bondoso, que está me dando condições de passar mais tempo aqui, para eu poder ver se eu consigo me arrumar mais em alguma coisa, me ajeitar por dentro, me arrumar, que eu diga aqui dentro, sabe? Então, vai ser muito bom, gente, eu poder envelhecer aqui, porque cada ruguinha, para mim, é uma vitória de mais um dia aqui na Terra. E isso melhora tudo em mim, melhora minha autoestima, muda minha energia, eu passo a me aceitar, exatamente como, entende? Então, é muito Suas importante marcas. os significados que a gente dá, sabe? Para a gente não adoecer psicologicamente. Suas marcas, né? Nossas marcas, que tudo que trouxe a gente até aqui, graças a Deus, nossas dores, nossa idade, a trajetória nos trouxe até aqui. Um dia, quando o Uriel tiver 20 anos, ele vai entender isso. Por enquanto eu tô com 16, eu entrei ontem, eu fiz aniversário, fiz 16 anos, então realmente é complicado, é complicado. Tem uma pergunta da Mônica Ferreira. Vocês acham que as dificuldades em haver reuniões públicas e estudos nos centros espíritas irão prejudicar essas instituições e o próprio movimento no Brasil? Gente, que pergunta linda, que pergunta linda. Você sabe o que eu tenho visto? Me permitam aqui, desculpa. O mineiro ele não pode pegar um pão de queijo, é impressionante. Você sabe o que eu tenho visto com isso que nós temos vivenciado? Uma democratização maravilhosa da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Chegando às casas, chegando aos corações. Minha querida irmã Mônica, não acho de forma alguma que vai prejudicar. Acho que vai auxiliar-nos sobremaneira em todos, não apenas aqui, lógico, nós estamos conversando a particularidade do movimento espírita, mas vai nos propiciar uma nova forma de vivenciar a religiosidade, uma nova forma de vivenciar o divino em nós. Eu acho que isso vai ser uma alavanca, uma mola propulsora da prática do amor, porque nós estamos começando a entender que muito mais que paroxismos, muito mais do que filosofias, muito mais do que letras frias, nós precisamos conhecer o coração das pessoas. Quanta oportunidade eu tenho no nosso Instagram, nos nossos grupos de WhatsApp, que as pessoas chegam, pegam o nosso número e a gente começa a conversar e nós criamos uma amizade, nós criamos um sentimento de empatia, nós dividimos as nossas dores, nós dividimos as nossas experiências. No momento em que nós estamos isolados, é o momento que, para mim, nós estamos começando a aprender que, sobremaneira, não estamos sozinhos, que somos todos irmãos unidos no amor de Deus. Eu achei muito boa essa pandemia, apesar da crise, das nossas casas espíritas estarem fechadas. O que está acontecendo? Nós, os membros, os frequentadores, estamos ajudando, estamos fazendo campanhas, estamos vendendo livros. E se não fosse a pandemia, se fosse só lá, presencial como sempre, eu não estaria aqui, conhecendo Paula maravilhosa, Uriel fofo, Jaime, lives com Rossandro, com Haroldo, com Simão Pedro. Então, assim, gente, eu acho que essa pandemia serviu, sobretudo para o lado dos espíritas, para unir os espíritas no Brasil. Todos estamos nos conhecendo através da rede social, principalmente do Uriel, que tem milhares de seguidores. Então, gente, eu não imaginava que eu fosse conhecer pessoas tão fantásticas. Jaime, você, Uriel, tem um monte, Renê da Bahia. Se não fosse a pandemia, a gente estaria isolado no nosso próprio quadrado, naquele comodismo, nossos grupos mediúnicos. Ótimo, um trabalho para o Cristo, que é o nosso chefe, está ali de olho na gente, mas o chefe abriu as porteiras para a gente se abraçar internamente, espiritualmente. Em contrapartida, colocou a gente no cantinho do pensamento em casa, no mundo inteiro. Não é à toa. Vamos aproveitar o cantinho do pensamento. Não é castigo, é para pensar no que você fez, no que quer fazer, no que pode fazer, como melhorar. Então, assim, eu não acredito, Mônica, que vai prejudicar o movimento no Brasil. Eu acho que está melhorando. Hoje eu estou entrando na FEB não, na Federação da Paraíba, aqui com vocês. Entende?
Vocês entram também na comunhão espírita, a gente entra na FEB, vamos entrar na Bahia dia 23, eu e Simão Pedro, então vou para o Espiritismo 24 horas com o nosso querido agora. Então, assim, a gente tá todo mundo na mesma casa, tomando cafezinho. Comendo pão de queijo. Ai, não fale, adoro. Valesca, deixa eu te falar uma coisa, você e Uriel. Eu pretendo ler essa passagem aqui para a gente fazer aquele finalzinho, lembra? Não Sim, sei se claro. tem pergunta, Valesca, aí. Não, só a Carla Quitéria, que disse, Paulo me ensinou muito a acolher meus próprios sentimentos, gratidão. Coisa linda. Carlinha, te amo. Beijo, meu amor. Ela está sempre acompanhando a gente. Carlinha, siga a Valesca, o Uriel, que são maravilhosos. Eu sei que você já é apaixonada pelo Jaime, e agora eu te apresento dois espíritos lindos, que é a Valesca e o Uriel, tá? Olha só, gente. Eu vou ler só um trechinho aqui do livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia do Divaldo, porque a gente falou de muitas dores, né? As pessoas trouxeram aí, falando do que eles estavam sentindo, mas tem uma coisa legal nessa transição, e a gente quer falar isso para vocês, eu, Uriel e a Valesca. Então, pegando aqui a fala do Manuel Filomeno, ele diz o seguinte, aqui. Ele cita essa questão das dores da alma, como vocês falaram. Ele diz que as dores atingem patamares quase insuportáveis, realmente, e a loucura que toma conta do orbe terrestre tem caráter pandêmico. É real isso. A gente sabe que antes da pandemia existia a pandemia da depressão, da ansiedade, né? Então, é real isso aqui. Aí ele traz aqui ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas, dos crimes, ele cita várias coisas, do desrespeito às leis da natureza, da ética. Bom, ele disse aqui que a gente chega ao máximo do desequilíbrio. De fato, estávamos assim, tá? Facultando interferências divinas. Bom, chegando agora no outro parágrafo, a coisa boa, né, que eu falei para vocês que ele traz, ele diz que contribuindo na grande obra da regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Ou seja, não estamos sozinhos. Aí pega aquele ganchinho, Valesca, que você falou no começo, você perguntou. Estamos perdidos, não abandonados. Pois é. Estamos perdidos. E aí, o que é que vocês dizem, gente, dessa fala do Manuel? Quer começar, Valesca? Não, pode falar, meu filho. Sabe uma coisa, assim, vocês conhecem, logicamente, pelo amor de Deus, eu apertar, vocês conhecem Tim e Vanessa? Claro que conhecem Tim e Vanessa. Tim e Vanessa, sou super fã deles. Pois é, e eu juro que eu não vou cantar, porque eu não quero espantar o pessoal que está aqui, tá bacana, todo mundo que está aqui. Canta aquela do monte, Uriel. Não, outro dia. Mas tem uma composição inspiradíssima do Gladstone, que chama Luzes da Luz. E aí vai falando, né? Um frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão. Ama e aprende a ser o rei da criação. E aí essa questão do perdidos, mas não abandonados. Queremos voltar
A ti, ó Pai, as luzes pedem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, acerenai. Eis o roteiro, segue Jesus. Nós podemos estar um pouco perdidos, nós podemos estar um pouco acanhados, nós podemos estar um pouco desorientados, mas nós nunca ficamos, não estamos e nunca ficaremos abandonados. Luzes da luz que querem retornar ao Pai, a serenar, nós temos um roteiro. E esse roteiro, e esse modelo máximo de representação da lei divina entre nós, nos ensinou que para amar a Deus acima de todas as coisas, nós temos que amar ao próximo, a nós mesmos. E missionários iluminados, já com essa percepção máxima, estão entre nós, insuflando-nos o bom caminho, dando-nos as mãos e dizendo: irmãos, venham conosco. A luz está dentro de cada um de nós. Eu acho que isso é emocionante. Você, meu irmão, você, minha irmã que nos acompanha, você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós estamos unidos. E nós vamos vencer unidos em amor. Assim seja. Muito lindo. Que emoção, Muito Miguel. Nossa, eu fiquei aqui arrepiada, muito emocionada com essa sua clima de luz. Não sei se o pessoal conseguiu ouvir bem o Uriel, mas é lindo, Uriel, lindo. Depois você poderia escrever nas suas redes sociais, porque quem depois, se alguém quiser ter escrito, né, Valesca? E aí pode pegar nas suas redes sociais, tá? A letra, ficou lindo, lindo, lindo esse... Nossa, a gente fica assim meio sem, né, perde o... você falou uma palavra aí, jornalista é uma coisa, né? A gente pega uma palavra de um texto de 1 hora, 2 horas, só foca na... Parece que não... E casou com uma coisa que acho que a Mônica tinha falado, a Mônica Ferreira, que tem dias que está desanimada, principalmente agora, que a gente achou que era o contrário. No início ia dar a gente teve aquele desespero, ai, vai morrer todo mundo, e não sei o quê. E a gente achou que agora estariam mais calmos, mas não, as emoções estão até piorando agora, como o Jaime falou, da 4ª fase. E vocês falaram, assim, tem dias que a gente está no mesmo dia triste, alegre, saltitante, depressivo, bababá. Ou seja, aí você falou a palavra bipolar, né? O homem, a mulher, a coisa da bipolaridade. Estamos todos nessa pandemia um pouco bipolares, não é, Paula? Você que é a profissional aí, porque é verdade, é como Brasília, tem dias que chove, depois faz calor no mesmo dia. E a gente está assim. A gente acorda feliz, esse dia vai ser maravilhoso, aí toma café, se acha lindo. Aí quando dá depois do almoço, que mundo cruel, auge, aí vem aquela nuvenzinha. E a gente mesmo se pergunta, gente, será que eu estou bipolar? Daqui a pouco de noite, na hora de dormir, todo feliz, cheio de esperança. É normal, não é, Paula? Muito, muito normal, Valesca. Porque, primeiro, nós não estamos sozinhos. A transição planetária é para nós encarnados e para os desencarnados também. Então, a gente está falando de uma população aí de mais de 20 bilhões de espíritos transitando aqui entre nós, que muitos, inclusive, que desencarnaram pela Covid, e partindo do princípio que todos somos médios, uns mais, outros menos. Então, a gente acaba oscilando muito essas emoções também por essas interferências, por essa energia que transita aqui no nosso orbe. E, pensando na gente, também é normal sentirmos tristeza. Não quer dizer que somos bipolares, não. Ser bipolar é um rótulo, né? Assim, eu não posso dizer, nós estamos bipolar porque é patológico já. Então, mas a gente, sim, oscila, a gente vai estar triste, e aceita, gente, essa tristeza, não tem problema de estar triste. Qual o problema de estar triste? Nenhum. Curta essa tristeza, curta essa angústia, aceita que dói menos, né? Eu gosto muito dessa frase que diz muito Rossandro, aceita que dói menos, não é? Ressignifica ela e tá tudo bem. O problema nosso é porque a gente tem medo de sentir coisas diferentes dentro da gente, que não seja felicidade, que acha que tem que estar feliz o tempo todo. Por isso que a gente sofre, porque isso é utopia. A gente não vai estar feliz o tempo todo, a gente vai oscilar mesmo, e não deixar de considerar a influência espiritual que acaba acontecendo.
porque eu gosto muito quando a pergunta, né, que Kardec fez para os espíritos, se eles influem em nossos pensamentos. Ou seja, a resposta é incrível, muito mais. Imaginais. E aí vem naquele livro que eu amo também, eu sempre indico para o pessoal, e olha, Luz nas Trevas. Aqui, Divaldo. Tem um capítulo chamado Interferências Espirituais. Gente, o comecinho desse capítulo é incrível, ela dizendo o quanto de espíritos estão com a gente, interferindo ali diariamente, a gente nem percebe. E ela diz que eles são muito sutis, são nas pequenas coisas. A gente não precisa esperar grandes coisas, não, é nas pequenas coisas. Então, assim, a gente oscila muito, porque a gente acaba sendo uma anteninha ali que capta essas energias. E a gente tem as nossas dores também. A gente não pode atribuir tudo aos espíritos, né? E também porque a gente atrai. Diga-se de passagem. A gente não pode culpá-los. A gente acaba atraindo de acordo com o que a gente está vibrando ali com nossos pensamentos. Então, vem a lei de afinidade, né? A frequência, né? Se está aqui, está aqui. Se você cai, não tem acesso a quem está aqui em cima. Então, eu fui para o lançamento desse livro lá. Pois é, maravilhoso. O que a gente não pode perder de vista, que é isso que eu vou, para a gente já fazer algumas considerações finais, tá, Uriel e Valesca, por conta da hora nossa, é que, pegando a fala do Uriel, né, com esse poema lindo aí que ele recitou, pegando o gancho aí da Valesca, e trazendo aqui o olhar do Manuel Filomeno, gente, é que nós não estamos sozinhos. Então, assim, a transição, ela é fato, a gente querendo ou não, ela está acontecendo, então é melhor aceitar. Faz parte desse desenvolvimento intelectual, moral, espiritual nosso, é importante para a gente. Que bom que Deus deu essas condições da gente poder estar encarnado aqui na Terra, passando por esse momento pandêmico, inclusive, porque é aí que, diante das dificuldades que nós podemos, de fato, nos testarmos, mas não estamos sós, porque Deus sabe que a gente não aguenta tudo sozinho, é muito pesado. Então, Ele traz os amigos para poder nos ajudar a refletir, a limpar nossa mente, mas para isso a gente precisa também facilitar. Então, faz tua oração diária, faz tua meditação, sabe? Assim, tenta se conectar com leituras edificantes, cuida de ti, sabe? Faz tua parte, assim, é importante a gente fazer nossa parte, para que a gente consiga sentir essa energia boa desses irmãos que estão aqui com a gente, nos ajudando. O que vocês acham, Valesca e Uriel? Vocês concordam? Eu concordo. Fale. Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. E eu quero olhar no olhar e olhar no coração de cada um dos que estão aqui nos acompanhando. Eu vou retornar à música. Não esqueça o quanto você é importante. Houve um tempo, a eternidade, que é aquilo que não há começo e não há fim. Deus fez um tempo para te criar. Houve um espaço na imensidão, aquilo que não pode ser mensurado. Deus fez um espaço para te criar. E quando Deus nos criou, Ele incutiu em nós um DNA divino. Ele nos incutiu amor. Nós somos iluminados. Não duvide disso. Por mais que as circunstâncias estejam difíceis, por mais que as pessoas ao seu redor queiram te dizer, você é iluminado, você é especial. Deus fez um espaço todo especial para te criar e um tempo todo único para te criar. E há milhares, milhões de individualidades ao nosso redor nos auxiliando nessa transformação, nessa transição. Toda transição, toda mudança de ciclo tem as suas dificuldades. Nós aprendemos isso em nossa vida e não seria diferente em nossa questão espiritual e em nossa questão planetária. Mas nós chegamos até aqui, estamos vivendo esse momento importantíssimo e fomos escolhidos para atravessar esse momento importantíssimo. Então, entenda a sua missão, entenda o seu trabalho e perceba, acima de tudo, que em amor todos nós vamos vencer. Lindo. Assim seja, viu, Uriel? Valesca, suas considerações finais, minha amiga. Gente, a gente tem menos de 1 minuto, mas, assim, eu só vou dizer
além da gratidão de estar aqui com vocês, foi uma bênção, foi maravilhoso o aprendizado, e também dos nossos seguidores aí, é que a mensagem que eu tenho para dar, a consideração é que, com ou sem pandemia, vamos reconhecer a centelha divina que cada um de nós carrega. Então, teve uma seguidora que falou aqui, somos deuses, a Marlene Antônia de Jesus. A Aitan falou, temos um DNA divino, e é isso aí. É isso aí. Sua centelha divina, sabe? Tira a poeira, reconheça, você é divina, nós somos divinos, todos, filhos de Deus, muito amados, ninguém está sozinho, ninguém, nenhuma hora está sozinho. Então, eu acho que a gente tem que confiar nisso. Uriel, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer aos amigos da TV7, agradecer ao Jaime, que já está em outro lugar, agradecer Valesca, agradecer Paula. Valesca, nós já marcamos. Paula, estou esperando você passar a sua agenda para nós, para nos encontrarmos no Espiritismo 24 horas. Paz e luz no coração de todos que nos acompanharam. Coisa linda. Gente, olha, hoje foi a estreia desse programa, Emoções na Regeneração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é agradecer aquele lá de cima, aquele que está dentro dos nossos corações agora, por esse momento, né? Por essa troca tão especial. Eu estou muito feliz, me emociono muito fácil. Quem já me conhece, eu vivo chorando, Valesca, nas palestras, porque é tanta emoção que eu sinto, tanta emoção que eu não consigo me conter. Então, assim, eu estou muito feliz, porque eu aprendi tanta coisa hoje com vocês três, com o Jaime, com a Valesca, com o Uriel, e com todo mundo, gente, que fez tantas perguntas aí. O pessoal, gente, vocês que estão nos assistindo, vocês não sabem o quanto é importante a participação de vocês, porque a gente conversa, não é, Uriel e Valesca, com eles, e a gente vai aprendendo também. Isso é muito importante. Então, assim, eu estou feliz, agradecida demais a Deus, a oportunidade, né, por estar nesse trabalho. Agradecida muito à TV7, né, que tem aberto essas portas aí para o movimento espírita, tem unido esses corações, feito com que a gente propiciado esses reencontros, né, de almas, de espíritos que certamente a gente já fez alguma coisa, nem que seja no umbral, a gente já trabalhou por lá. Eu só um adendo, né? Eu digo que quando eu desencarnar, certamente eu vou para o umbral, né? Porque, assim, eu não sou aquele espírito iludido que acha que vai para o nosso lar, né? Dois, né, Uriel? Pois é. Eu vou dar uma carteirada. Vou dizer que eu sou jornalista, tenho audiência, uma entrevista com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu não entro no umbral. Apesar de no nosso lar ter caldinho, que eu não curto, mas eu vou dar uma carteirada. Vou dizer, chama o doutor Bezerra, pode chamar, faça uma confusão, um movimento. Aí eu disse assim, Valesca, eu falei assim, bom, já que eu vou para o umbral, eu já estou tentando conseguir um emprego lá, né? Então, eu já estou negociando com a espiritualidade para deixar eu ser psicóloga lá, mesmo sabendo que a gente não leva a profissão para lá. Mas se eu puder conversar com alguém lá, eu já vou estar feliz, entendeu? Pois é. Então, assim, Uriel, sinta-se abraçado por mim, pela espiritualidade amiga, que o teu anjo da guarda te proteja, que cada vez mais esteja contigo no teu programa 24 horas aí. Obrigada pelo convite, vou sim participar, vai ser o maior prazer, tenho o maior prazer. Valesca, você também, que Deus te ilumine, que jornalista arretada mesmo, gostei demais dessa jornalista. Quero trazê-los mais vezes para esse programa que é nosso, que é aberto aí, tá? E agradecer à Federação Espírita da Paraíba, que tem também apoiado esse projeto, ao Christian e toda a equipe da TV7, a Luana, a vocês que nos assistiram, a nossos familiares, que estão sempre nos acompanhando também. E o próximo programa, gente, será segunda-feira, às 19 horas. A gente vai falar sobre trabalho no bem, amar e servir. Quem participará é o Frederico Menezes, o Rafael Lavarini e a Kátia Dias, que é psicóloga.
Então, estão todos convidados aí a participar desse programa com a gente, tá bom? Vamos assistir. Eu quero que você faça um, assim, eu desejo que você faça um de corações partidos, porque são muitos corações partidos, né, Uriel? A psicologia e do espiritismo, não é isso? E agora na pandemia, quem não estava com o coração partido, lembrou de quando foi partido o coração, e está trazendo, né, Uriel? Ou então está provocando um partimento de coração. Então, vamos falar, eu acho que eu vou falar isso com a Uriel lá, viu? Bom. Você sabe que existe a síndrome do coração partido, né? Na medicina, Sim, são as, né? Então, não vou atrapalhar, mas não, que a gente já está terminando. Tá bom, meus amores. Que Deus abençoe, um beijo e até o próximo programa. Tchau. Deus te abençoe. Tchau.